Nós temos estudado na escola bíblica alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento. Fizemos primeiramente no início desse ano 2 meses onde falamos sobre um panorama histórico do Antigo Testamento e depois então selecionamos alguns personagens principais do Antigo Testamento para que pudéssemos compartilhar a respeito deles. Procuramos fazer em uma ordem cronológica e por isso hoje nós estudamos sobre um dos personagens talvez mais importantes da história. Qual o nome dele? Esdras. Talvez não seja um nome tão comum, talvez a gente ouça muito falar sobre Davi, sobre Salomão, sobre o apóstolo Paulo, sobre o apóstolo Pedro, mas falar sobre Esdras é algo extremamente importante, relembrarmos quem é esse homem. Por isso que o tema desta mensagem é um exemplo de vida, um exemplo de vida. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, para que nós possamos então ler esse texto da palavra de Deus. E nós vamos ler 2 trechos de Esdras. No capítulo 7, versículos de 1 a 10, e logo depois no capítulo 8, versículos de 15 a 23, para a gente pegar 2 pedaços dessa história tão bonita. E eu quero convidar você, desafiá-lo a, durante a semana, se você ainda não fez, leia o livro de Esdras. É um livro pequeno, é rápido de ler, mas extremamente importante com relação à história do povo de Israel no Antigo Testamento. É o finalzinho. Logo após esse período, nós teremos o período chamado interbíblico, que serão os 400 anos, onde a Bíblia não fala diretamente. E depois entramos no Novo Testamento. Então, é um período extremamente importante. Cadê o pastor Pedro? Ele, semana que vem, a aula na escola bíblica é uma classe única que vai falar sobre o período interbíblico. Então, se você quer saber da onde surgiram os fariseus, eu nem sei se isso está na pauta da aula que ele vai dar, mas deve estar, porque os fariseus surgem nesse período interbíblico, os saduceus, porque no Novo Testamento nós já temos essa gente toda lá perturbando a vida de Jesus, e a gente, da onde que eles vieram? Nesse período interbíblico é que vai acontecer. Por que que quando a igreja é perseguida, por onde quer que eles vão, pelo império ou fora do império, todo lugar tinha uma sinagoga? Já parou para pensar nisso? Quem é que organizou essa sinagoga em outros lugares? Isso surge no período interbíblico. No período interbíblico vai acontecer a revolta dos Macabeus, extremamente importante também para a gente entender a história. Então, domingo que vem na escola bíblica, classe única, venha, porque vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Estamos então agora no finalzinho. Eu voltei a não me ouvir. Estão me ouvindo? Então tá bom, estou só sem retorno aqui. Voltamos então, estamos no finalzinho do Antigo Testamento, falando sobre Neemias na semana passada e Esdras agora. Então eu queria convidar você aqui a acompanhar essa leitura do texto bíblico para que você e eu possamos meditar na palavra de Deus. Diz assim: depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Só para traçar a linha genealógica dele, da onde que Esdras vem? Vem de Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas.
eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando comecei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, já estou aqui agora, desculpa, no capítulo 8, versículo 15, ok? Perdão. Capítulo 8, versículo 15. Eu reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Versículo 16 do capítulo 8. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias, Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, o líder de Casífia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos seus parentes, os servidores do templo em Casífia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, um homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. E também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e os seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Porque eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois eu havia dito, a bondosa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, assim como Esdras, que foi usado pelo Senhor naquele tempo, como um líder nas tuas mãos, organizando tantas coisas, liderando tantas pessoas, sendo um exemplo de vida, nós precisamos hoje, ó Deus, resgatar isso e queremos também, como Esdras, sermos usados pelo Senhor. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e a aplicá-la na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez para a gente entender grande parte da história do Antigo Testamento, principalmente esse final, Esdras e Neemias são livros obrigatórios, assim como 1º e 2º Crônicas. A Bíblia no Antigo Testamento ela não está organizada em ordem cronológica, então ela está organizada por estilo literário. Todo o bloco dos livros da lei, depois todo o bloco dos livros históricos, depois o bloco dos livros poéticos e depois os profetas ao final. Quando a gente então pega a linha cronológica, nós temos Neemias e Esdras no final. Vamos lembrar que o reino havia sido dividido, o reino do norte havia sido conquistado pela Síria em 722. Pode ficar tranquilo que não é uma aula de história, não, a gente já vai acabar essa parte introdutória, né? A Síria, em 722, ela conquista o reino do norte, que é Israel. O reino do sul, a Babilônia, lembra disso, vai invadir 3 grandes investidas para poder conquistar. Numa dessas investidas, Daniel, os seus amigos vão, e outros profetas também vão participar desse período. Profetas que alertaram que se o povo não acertasse a vida, ia para o cativeiro. O povo não consertou e foram. Durante os 70 anos no cativeiro, Deus continua falando, Deus continua ministrando ao coração do povo. E a esperança de voltar à terra estava acesa. Passa o tempo do exílio e agora o povo está voltando para Jerusalém. Nessa volta para Jerusalém, 3 grandes nomes na história nós temos: Zorobabel, Neemias
e Esdras. Talvez sejam os 3 nomes que nós precisamos entender e gravar. Semana passada falamos um pouquinho sobre Neemias e hoje sobre Esdras, exatamente pelo caráter, pela influência, pelo exemplo que Esdras ele é na história e é para a nossa vida. Hoje nós carecemos de bons exemplos. E aí a gente carece de bons exemplos em quais áreas? Praticamente todas. A gente olha para a política, eu já vou começar pesado, né? A gente olha para a política e esse é um ano eleitoral. E a gente por vezes fica meio perdido. Meu Deus, em quem nós vamos votar? Quem é a pessoa que o Senhor tem reservado? Como votaremos com sabedoria? Faltam exemplos, faltam pessoas, muitas vezes comprometidas com princípios que vêm de Deus. Outro lugar que nós temos hoje sentido a falta de exemplo é no esporte. Não preciso falar mais nada. Hoje à tarde foi algo assim, chato. Se eu pudesse, né, isso é uma opinião muito pessoal, muito minha, mas um jogo chato. Faltam exemplos. Não vejo vibração nem nos jogadores, nem no técnico, nem no povo. Faltam exemplos no esporte. Nós olhamos para o mundo corporativo também e vemos que faltam exemplos de homens que de fato estejam comprometidos em gerar emprego, mas também comprometidos com a sua integridade. E vemos isso, essa corrupção toda que envolve não apenas políticos, mas todo mundo corporativo também. Há uma corrupção generalizada. Faltam exemplos na escola. Quantas vezes aqueles que são facilitadores do processo ensino-aprendizagem, em vez de estarem ali numa postura mais ética, muitas vezes não se portam dessa forma. Faltam exemplos na escola, faltam exemplos na igreja. Quantas vezes pessoas falam, fulano, para ser crente igual fulano, eu prefiro estar na minha vida. Quantas vezes nós ouvimos isso? Obviamente que algumas dessas críticas não são verdadeiras, não são reais, até porque nós não somos, como servos de Deus, perfeitos, mas há muito que nós precisamos ouvir e corrigir. O que encontramos aqui nesse momento, meus irmãos, é um exemplo de vida. Encontramos Esdras, que talvez perto de Moisés, Davi, Isaías, Pedro, Paulo, Tiago, João e outros, nós não lembramos dele no momento de registrar o nome bíblico. Quando fala assim, escreva 5 nomes bíblicos que vêm à sua mente, talvez Esdras não vai estar entre eles. Mas a partir de hoje a gente vai repensar isso, e talvez alguns Esdras vão nascer por aí, né? Pelo menos, talvez não no nome, mas que seja no caráter, na integridade, na forma de ensinar, e também até no próprio nome. Ele era um homem devoto a Deus, um homem fiel à lei de Deus, um homem íntegro, e por isso mesmo nós precisamos aprender com ele. Primeira coisa que esse texto nos ensina, um exemplo de vida tem a ver com integridade. Capítulo 7, versículo 6, a Bíblia diz assim, este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre ele. Algumas outras versões que vão aparecer assim, a boa mão do Senhor estava sobre ele, porque a boa mão de Deus produz em nós a integridade em momentos de maior dificuldade. Não sei se você já ouviu o ditado que diz assim, a ocasião faz o ladrão. Muita gente critica quem está numa posição de liderança, quem está numa posição de evidência, quem está numa posição mais executiva. Muita gente critica. A grande questão é que se nós estivéssemos lá, faríamos diferente? Alguns vão dizer, não, eu faria diferente. Mas nós não sabemos a pressão que está acontecendo, nós não sabemos tudo que está envolvido naquele processo, então não é algo tão simples assim, por isso que a Bíblia nos exorta a nós orarmos pelas nossas autoridades, sejam elas quais forem. Podemos criticar, podemos discordar do ponto de vista político, ideológico, podemos fazer isso, podemos, mas temos um compromisso espiritual de orar pelas nossas autoridades. Esdras era um homem íntegro do ponto de vista tanto espiritual quanto do ponto de vista moral. Tanto é que quando ele chega e o rei libera para ele, e o rei ainda fala assim, o rei
Gente, é um rei que não era um rei judeu, era um rei da Pérsia, era outro reino. Esse rei ainda diz para ele assim: você pode ir e eu ainda te dou um grupo de soldados para proteger vocês. E Esdras é que vai dizer que não quer os soldados, porque ele vai dizer que Deus é que vai cuidar deles. A razão de Esdras ser um homem íntegro não estava nele, estava em Deus. Quantas vezes José lá no Egito, e nós conhecemos muito bem essa história, quantas vezes José não foi corrompido e se manteve íntegro, porque o que estava no coração dele é: eu não posso desagradar o meu Deus. Era o compromisso que ele tinha com Deus que o manteve íntegro. O que vai nos manter íntegros nessa vida aqui é o nosso compromisso com Deus. Não é o compromisso que você assume com a igreja, não é o compromisso que você assume com o pastor, não é o compromisso que você assume com outra pessoa, um contrato firmado, não. É o compromisso que nós assumimos com Deus, em última instância, é o Senhor, é o nosso amor pelo Senhor. Na quarta-feira nós falamos sobre o salmista, que ele vai dizer assim: eu amo o Senhor. E uma das coisas que nós precisamos voltar a fazer é nos emocionarmos ao lermos a palavra de Deus, ao orarmos ao Senhor com emoção, no sentido de dizer como salmista: eu amo o Senhor, que darei eu ao Senhor então, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, como? E hoje pela manhã nós vimos isso. Se nós queremos ser bons mordomos de Deus, ou seja, administradores das coisas que Deus fez, que Deus criou, nós de fato precisamos viver uma vida de integridade. O versículo 27 desse capítulo, nós não lemos, vai dizer que o rei tinha Esdras em grande consideração. Para pensar comigo aqui, Babilônia, né? Mas o império Medo-Persa, ele vem depois, e é ele que vai liberar o povo para voltar para a sua terra. Era um povo mais inteligente nesse sentido. Enquanto Babilônia trazia para Babilônia todos os sábios de todos os lugares, a Pérsia falava: não, eu quero que você volte para o seu país, produza e me pague imposto, me pague uma parte disso aí. E lá no seu país, você é mais feliz, perto da sua família, na sua terra, você produz mais. Talvez o Império Persa, ele, se não fosse Alexandre o Grande, talvez tivesse sido o melhor dos impérios que a história pudesse conhecer. Outra opinião muito particular. Esdras decide então servir a Deus. E quando ele vai servir a Deus, ele coloca assim: a minha fé está na mão de Deus. Ele era um homem capaz, o texto diz que era. Estudioso, conhecia as leis, conhecia tudo. O rei estrangeiro tinha ele em alta confiança. E esse homem capaz, inteligente, com doutorado, pós-doutorado, um homem que tinha todo assim uma tarimba, né, como a gente fala, um homem realmente qualificado, ele diz assim: foi a boa mão do Senhor que fez isso. Porque quantas vezes nós batemos no nosso peito para dizer: quem fez fui eu, quem fez esse negócio aqui fui eu, esse negócio deu certo porque eu estava lá, esse negócio estava certo porque afinal de contas fui eu que dei opinião, foi a minha opinião, foi a minha sugestão, foi o meu trabalho, foi o meu esforço, foi o meu suor, foi isso que fez. Enquanto Esdras vai dizer: foi a boa mão do Senhor que fez isso. O que vai manter a gente íntegro é entender que é a boa mão do Senhor que está sobre nossas vidas. Então coloque a sua vida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que ele era o melhor. Há uma palavra aí, em algumas versões mais antigas, que diz que ele era versado, ou seja, conhecia bem, rapidamente sabia onde estava. Dizem que a diferença de você ser uma pessoa qualificada e qualificada tecnicamente é que você vai, na verdade, achar rapidamente a solução para os problemas. E o preço de um serviço está ligado a isso. Eu não sei se é verdade ou se é um desses causos, né, que muitas vezes se conta, mas conta-se que uma vez, na marinha, em um navio, havia uma necessidade muito grande de se resolver um problema no motor, e chamaram vários técnicos, não havia ninguém ali que conseguia resolver, chamou gente de fora, ninguém conseguia resolver, e tinha um camarada que falou assim: ok, eu conserto, mas o meu preço é esse, e de um preço absurdamente caro.
E o pessoal falou, já chamamos todo mundo, já estamos tomando um prejuízo aqui com esse navio parado, cada dia é uma fortuna, então vamos chamar esse camarada. E ele chegou lá então, olhou, pegou uma chave de fenda, enfiou um braço num buraco, foi lá dentro, apertou um parafuso, tirou e falou, agora pode ligar. Ligou, o negócio funcionou. E aí o pessoal, não, mas agora foi muito simples, a gente não quer pagar, porque você resolveu isso muito rápido. Ele falou, não, a questão toda é que eu sabia como resolver. Eu tinha o conhecimento, e conhecimento é poder. Quanto mais nós conhecemos, mais poder nós temos. Entende isso? Muitas vezes há pessoas que falam assim, acontece alguma coisa na vida, a gente fica buscando qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, não conheceremos a sua vontade. Esdras, rapidamente, ele sabia, olha, no livro tal, a Bíblia diz isso, em tal lugar diz isso. Aí você fala, pastor, mas então eu tenho que decorar a Bíblia toda, isso? Não, se você conseguir, ok, você me fala. Né? Que a gente até de repente vai para o Guinness Book, aí, alguma coisa assim. Mas não é essa a ideia. A ideia é que a gente saiba o mínimo da palavra de Deus, dos princípios da palavra, para a gente buscar na hora certa. Porque há momentos, há lugares que nós vamos precisar da palavra, não é para o outro não, é para a gente. Não sei se já aconteceu com você, você fica assim, eu sei que a Bíblia fala isso, mas aonde que é? E eu não sei, e eu não sei. E a pessoa esquece que existe uma ferramenta chamada Google. E ela faz o quê? Ela liga para os pastores. E os pastores, sabiamente, fazem o quê? Usam Google. E responde para o irmão, nossa, como o pastor conhece a Bíblia, hein? Eu estou brincando, mas assim, a grande verdade é que nós temos o acesso hoje à palavra de Deus de muitas formas. De muitas formas. Nós conseguimos ter a Bíblia impressa em várias versões, nós conseguimos ter a Bíblia digital em várias versões, você pode acessar a internet e acessar a Bíblia em várias línguas, em várias versões, com tradução de tudo quanto é jeito, com estudo bíblico atrelado, com tudo. Então hoje nós não temos a mínima desculpa de dizer assim, eu não conheço a palavra de Deus. Eu não conheço a Bíblia, eu não tenho acesso à Bíblia. Não, nós, pelo menos nós, brasileiros, cariocas, não podemos dizer isso. Talvez em alguns outros lugares desse planeta, talvez não certamente, e veja bem, eu tenho passado, a Junta de Missões Mundiais, tem passado todos os dias que tem algum jogo, todo dia agora, né, durante um mês vai ter, um pequeno resumo de cada país que está na Copa do Mundo com relação à sua questão espiritual. E vários países que eu tenho orado nesses dias, que já jogaram na Copa, são completamente fechados ao Evangelho. E pessoas lá que declararam a sua fé em Jesus ou morreram ou estão presas. E muitas vezes nós olhamos para a Copa do Mundo apenas como uma diversão. Olhe com o olhar espiritual. Olhe com o olhar espiritual. Quantos povos precisam ainda ser alcançados por Jesus? Nós temos acesso à palavra. Nesses países, eu estive em alguns deles, quando você joga lá, não existe, a página não é encontrada. Não é encontrada. E se você for pego com a Bíblia, você é preso. Se for estrangeiro, muitas vezes é deportado. Mas se for nacional, pode até ser morto. Quando olhamos isso, meus irmãos, nós precisamos olhar que nós temos um privilégio muito grande. A integridade precisa fazer parte da nossa vida todo o tempo. E para ser íntegro, nós precisamos entender que a mão do Senhor está sobre nós. Em segundo lugar, exemplo de vida tem a ver com influência. Exemplo de vida tem a ver com influência. Capítulo 7, versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim: a boa mão do Senhor estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a 3 coisas. Presta muita atenção nesse texto: a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar. 3 coisas. Perceba aqui a ordem que vai aparecer. Primeiro, Esdras se compromete ao quê? Estudar, dedicado ao estudo da palavra. Não se contente em apenas uma vez por semana ouvir uma mensagem, ouvir um sermão, não. Leia a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus todos os dias, porque uma mente treinada
conhecendo a palavra de Deus, é aquele mecânico que enfia a mão no lugar certo, com um único parafuso ele resolve o problema. Porque muitas vezes há pessoas que estão clamando por nós, nós vamos dar uma única palavra, e essa palavra será de sabedoria, porque veio da palavra de Deus, porque nós conhecemos a palavra de Deus. A outra questão que aparece aqui é praticar. Esdras era aquele que praticava aquilo que estudava, viver o que aprende, e isso aqui tem a ver com coração submisso, tem a ver com uma conduta obediente. Não adianta a gente ser doutor em Bíblia, não adianta a gente conhecer a palavra toda, se a gente não vive um princípio que ela nos ensina. Por isso que muitas vezes, alguém que é novo na fé, novo na caminhada da fé, ao viver um único princípio, ela está melhor do que muita gente que já está há muitos anos conhecendo Jesus, mas que não consegue viver esse princípio. Em vez de nós queremos viver a Bíblia inteira, como obedecer a Bíblia toda, começa com um princípio. Jesus, para facilitar a vida de muita gente, ele fala assim, olha, eu resumo a lei toda em 2 mandamentos. Todos os mandamentos, apenas 2. Quais são eles? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Se nós obedecermos esses 2 princípios, onde Jesus resume toda a lei, viveremos muito bem na presença de Deus, reconhecendo que a boa mão do Senhor está sobre nós, prática daquilo que sabemos. Não podemos praticar se nós não sabemos. Muita gente faz curso, vários cursos, tanto de faculdade, curso técnico, seja lá o que for, e normalmente quando a gente vai para a parte prática, para o mercado de trabalho, a pessoa normalmente fala assim, ó, teoria é uma coisa, prática é outra. Já ouviu dizer isso? Lá na teoria você aprendeu que é isso, mas aqui na prática o negócio é um pouco diferente. Em parte isso é verdade, porque se você não conhece a teoria, a sua prática vai ser péssima, você vai errar demais, vai para a autoescola, vou dar um exemplo talvez mais simples, né? Vai para a autoescola e você primeiro tem aula, na sala de aula, primeiro você faz isso, tem aquilo outro, aula chata, você fica, eu quero logo pegar o carro, eu quero dirigir, eu quero botar a mão ali no volante. Mas se você não souber o mínimo antes, o que você vai fazer? Vai fazer besteira. Então é preciso a teoria para poder colocar em prática. Mas há pessoas que querem pular a teoria, não preciso estudar a Bíblia, é só praticar. Praticar o quê? Não é? Se nós não sabemos o que é. E aí, quando nós não sabemos, porque não estudamos, tudo aquilo que nos dizem, tudo aquilo que a gente ouve na televisão, num programa ou outro, a gente acha que é verdade. E aí nós lembramos dos bereanos, né, dos moradores da cidade de Bereia, onde o apóstolo Paulo passou, e ele vai dizer assim, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os bereanos, enquanto eu pregava, eles estavam conferindo para ver se era isso mesmo. Então eles desconfiavam de Paulo. Gente, desconfie de todo mundo. Porque se alguém chega, bate no peito e diz, é isso porque a Bíblia diz. Onde a Bíblia diz? Será que o contexto que a Bíblia diz é esse mesmo? Vamos entender isso? Vamos analisar isso? E começa isso na sua própria igreja. Quando o pastor prega, analisa. Eu fico feliz, às vezes, quando pessoas vão lá no gabinete durante a semana, marcam, eu acho que algum problema que a pessoa quer levar, a pessoa, não, pastor, você pregou um sermão um tempo atrás, e eu fui pesquisar essa palavra, ou eu não entendi isso aqui, ou eu discordo daquele ponto de vista, e não sei o quê. Que legal! Isso, porque isso mostra o quê? Que a pessoa está interessada em conhecer a palavra de Deus e a colocar aquilo em prática. Então Esdras fala, eu quero conhecer, eu quero estudar, eu quero praticar, mas além disso, ele queria o quê? Ensinar, ou seja, compartilhar a sua fé, compartilhar aquilo que ele aprendeu e que ele vivia. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos praticar e nós precisamos compartilhar. Compartilhar. Hoje nós temos um negócio que é compartilhar nas redes sociais, todo mundo compartilha de tudo, mas o que as pessoas mais precisam é que a gente compartilhe a nossa vida, compartilhe a nossa fé, compartilhe não com preconceito com a outra fé, não, respeite, mas compartilha, porque o que você está vivendo, o que você aprendeu da palavra, o que você vive, é algo que tem autoridade para ser ensinado. Esdras está vivendo nesse momento, influenciando os outros, influenciando com a palavra de Deus. Vida de exemplo é vida que influencia.
ele influencia todo aquele povo, aquela turma toda que está voltando agora com ele, ele vai influenciar essa turma de uma maneira impressionante. Por isso que Esdras, junto com Neemias, enquanto Neemias estava reconstruindo os muros, enquanto Neemias era o líder mais político, Esdras era mais o pastor, era o escriba, era aquele camarada que conhecia a palavra e estava trazendo o povo ao conhecimento da palavra, até para eles entenderem por que a gente está reconstruindo o muro, por que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. E Esdras então vai ser nosso exemplo de influência. Esse mundo precisa de boas influências, porque de má influência já tem muita gente. Quem são as boas influências? Somos você e eu. Somos nós. Ah, pastor, então nós vamos mudar o mundo? Isso é meio, como é que fala? Utopia, né? Utópico isso aí. Lembra uma coisa interessante, eu gosto muito das palavras. Utopia não é alguma coisa impossível. Topos significa aquilo que ainda não tem lugar, mas pode ter. Então, uma utopia nos faz sonhar, uma utopia nos faz avançar, nos faz crescer, nos faz melhorar. Então, quer dizer que, a começar em nós podemos sim influenciar este mundo, influenciar essa cidade, influenciar o nosso local de trabalho, influenciar nossa família, sim podemos. Podemos influenciar as pessoas para que elas respeitem mais o seu próximo? Podemos. Como? Respeitando, sendo agentes de transformação. Esdras fez assim, ele é um exemplo para nós hoje. Terceiro e último lugar, exemplo de vida tem a ver com joelho no chão. E aqui para mim está uma das passagens mais bacanas da vida de Esdras, porque quando o rei vai dizer assim para Esdras, você pode voltar à sua terra, inclusive, eu gosto tanto de você é um camarada tão bacana, que influenciou tão positivamente tudo aqui, você conhece tão bem tudo isso aqui, que eu quero te mandar um grupo de soldados para proteger vocês nessa caminhada, porque vai ter ladrão, e porque vai ter problema, então deixa eu mandar. E Esdras vai dizer o que para ele? Não precisa, o nosso Deus nos guardará. E aí ele vai. Só que quando chega no meio do caminho, eu imagino Esdras agora diante de um desfiladeiro, onde provavelmente haviam ali bandidos, havia violência, as coisas iriam acontecer, e ele com aquele povo todo atrás dele, porque ele influenciou aquela turma toda, então o pessoal foi atrás dele, ele chega diante ali e fala, meu Deus, o que eu fiz? Já bateu uma dúvida em você, depois que você tomou uma decisão diante de Deus, e você vai em frente, de repente bate uma dúvida e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu estou certo? Será que esse negócio vai dar problema? Será que a decisão não deveria ter sido outra? E a gente fica em dúvida, esse negócio vai mexendo com a gente. O que Esdras faz? Se desespera, sai correndo e volta para a Babilônia, é isso? Ele se desespera e manda o pessoal ir na frente para ver se tinha bandido, para ele ir atrás mais seguro. Ele faz isso? Qual é a decisão de Esdras? Ele vai orar. Ele vai proclamar um jejum, lembra do jejum, a questão do foco, e vai orar. Ele vai convocar toda aquela turma, vamos todo mundo ajoelhar, vamos todo mundo orar, vamos pedir a Deus agora. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 21 do capítulo 8, ali junto ao canal, ao riacho, de Ahava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, e com todos os nossos bens. Eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito a ele, a mão bondosa do nosso Deus estará sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos, suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nenhum levita foi encontrado entre os voluntários, primeiramente. Levitas eram aqueles que eram responsáveis pelo culto, pela celebração. Esdras, ele estava voltando meio que sozinho. E aí ele já vai chamar outros, vai conscientizar, ele vai dizer, é a mão do Senhor que está no negócio, ele vai influenciar as famílias, ele vai dizer, olha, é coisa boa, é Deus que está com a gente, vamos lá.
E aí você viu a quantidade de Natãs que tem ali nos ministros de música. Por isso que o nosso ministro de música é Natan também, né? Você não sabia disso não? Foi por isso que a gente escolheu ele, só por isso, né? É nome de ministro de música, né? E aí a gente viu quantos Natãs, Natan e Natan, não sei o quê. Obviamente, Natan significa presente de Deus. O nome do meu filho, por acaso, né? É presente de Deus. Quantos presentes Deus foi dando na caminhada de Esdras? E ele orou e Deus foi abençoando. Quantas pessoas você poderia dizer que são presentes de Deus na sua vida? E para quantas pessoas você é o presente que Deus deu? Já parou para pensar nisso? Que nessa semana você pare para pensar assim: eu quero ser um presente de Deus na vida das pessoas. Eu quero ser um presente de Deus na vida dos meus colegas de trabalho. Eu quero ser um presente de Deus na minha casa. Porque presente é aquele negócio que traz alegria. Presente é um negócio que traz uma surpresa boa. Todo mundo gosta de ganhar presente. Você dá um presente, pode ser o mais simples. Todo mundo gosta de ganhar um presente. Todo mundo gosta. Presente. Então nós temos que ser um presente. Como Esdras, naquele momento que pediu: eu preciso de vocês, vamos lá. E ele foi ganhando presente, Deus foi dando presente na vida dele. Jejum e oração fez a diferença, fizeram diferença na vida de Esdras. Ele teve medo? Teve medo. Eu duvido que Esdras naquele momento não estava assim: meu Deus, que eu fiz e tal, e agora o povo todo aqui, a gente vai chegar, o pessoal vai assaltar todo mundo, vai matar todo mundo, nossos filhos, todo mundo, o que a gente vai fazer? Vamos orar. Quando a gente tiver medo, e outro dia nós falamos sobre a questão do medo, o medo nos paralisa, mas se nós dobrarmos nossos joelhos e orarmos ao Senhor, Ele nos dá força para levantar e prosseguir. E a boa mão do Senhor estava sobre Esdras, estava sobre o povo e conduziu em segurança, porque Deus ouviu as suas orações. Nós vivemos um tempo tão difícil, mas eu creio que Deus continua ouvindo nossas orações. Continua ouvindo nossas orações. Esdras convoca o povo, jejuamos e Deus nos atendeu. Esdras é um exemplo de vida. Agora, só Esdras precisa ser um exemplo de vida? Não. Nós precisamos ser exemplo nesse tempo. Nesse tempo onde falta referência, há poucos exemplos, há poucos. Então, em nome de Jesus, agora há mais exemplos, porque nós seremos exemplos de vida. Não seremos perfeitos? Não seremos, infelizmente, mas nós queremos buscar a integridade em tudo que fizermos. Como seremos íntegros? Reconhecendo o quê? A boa mão do Senhor sobre nós. Será que o que eu estou fazendo agrada o coração de Deus? Se não agrada, não faça. Para. Se agrada, continua. Primeira coisa, integridade. Segundo, influência. Vamos influenciar positivamente esse mundo. Vamos influenciar positivamente as pessoas, como Esdras. E terceiro lugar, vamos ter uma vida de oração. Vida que no momento do turbilhão, onde a gente fica em dúvida, onde bate o medo, a gente vai ajoelhar e orar. E vai buscar o Senhor. E Ele nos atenderá. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Colocar a sua vida diante do Senhor. Entendendo que nossas vidas são preciosas ao nosso Deus. Que Deus não nos colocou onde estamos por acaso. Porque simplesmente não existe acaso na agenda de Deus. O nosso Deus é aquele que tem cuidado o tempo todo. Esdras foi um exemplo de vida. Na integridade, na influência, na sua vida espiritual, na oração. Ele ensinou todo aquele povo a se prostrar diante de Deus, a buscar em Deus, antes de qualquer outra atitude. Eu gostaria de convidar você a orar nesse instante, a pedir: meu Deus, me dá integridade, Pai, porque a boa mão do Senhor está sobre mim. O que eu tenho feito, faço pela Tua graça. O apóstolo Paulo vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo na fé
do Filho de Deus. O que vai manter a gente numa vida íntegra, numa vida de paz, numa vida de crescimento, de maturidade, de alegria, é o relacionamento que nós teremos com o nosso Deus. Influencia pessoas que estejam perto de você. Compartilha das bondades, das grandezas de Deus. E a qualquer momento, em qualquer situação, proclame um jejum, proclame um tempo de oração. Ajoelhe-se com a sua família. Se você hoje tem passado dificuldade na sua casa, ajoelhe com a sua família na sua sala e proclama um jejum no sentido de que nós vamos focar, vamos orar juntos, para que Deus atenda a nossa oração. Se o problema está no seu trabalho, clame ao Senhor. Seja obviamente discreto, elegante, educado, mas coloque o seu local de trabalho na presença de Deus. Coloca diante do Senhor. Hoje é o tempo onde nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Nós não podemos fazer coro com algumas frases, com algumas postagens, com alguns comportamentos que nós vemos. E quando nós erramos, é voltar atrás, é pedir perdão, e Deus perdoa. E é liberar o perdão, porque Deus se alegra com isso. É termos a humildade de saber que nós falhamos. Esdras, naquele momento, estava com medo, mas ele era instrumento de Deus, e como ser humano, ele tinha o direito de ter medo, como nós também. Mas ele não parou, ele não fraquejou, ele orou e buscou em Deus a força, e a boa mão do Senhor o conduziu. Ó Deus, nós estamos agora, Pai, na Tua presença nesta noite, e diante daquilo que nós ouvimos da Tua palavra, da vida de Esdras, um exemplo de vida para nós, nós queremos aprender, nós queremos praticar, e nós queremos compartilhar essas verdades. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, perdoa, Pai, as nossas faltas, mas que nós possamos reconhecer os presentes, as pessoas que são presentes do Senhor na nossa vida, e que nós sejamos presentes do Senhor na vida de outros, levando alegria, paz e salvação de Jesus. Ainda em oração, eu quero convidar a todos aqueles que nessa noite, ao ouvirem a palavra de Deus, entenderam que a palavra de Deus foi para você, para a sua vida, que você precisa, como Esdras, reconhecer que é a boa mão de Deus que está sobre você, que o sucesso que você alcançou, que as vitórias que você alcançou, é porque a boa mão de Deus estava sobre sua vida. É o seu caso? Fique em pé nesse momento, reconhecendo diante de Deus: Senhor, aqui está a minha vida, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu alcanço, é pela boa mão do Senhor. Eu estudei, eu me preparei, eu tenho vivido a minha vida de integridade, mas se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria de mim? Então coloque-se diante do Senhor nesse tempo. O outro convite nessa noite é influência. Nós precisamos influenciar pessoas, mostrar para os outros, mostrar para este mundo que há esperança, que em Jesus há esperança. E por fim, se você vive hoje um tempo de medo, de confusão na sua mente, de confusão na sua casa, você chegou talvez a um ponto, a um limite, onde você não sabe muito bem se tomou a decisão certa, se não tomou, não sabe que rumo seguir, não sabe para onde ir, o que fazer. Mas diante desse texto, diante do que Esdras viveu, a decisão hoje é: eu vou me comprometer a orar, e eu vou me colocar diante de Deus em oração, porque é Ele quem vai cuidar de mim, é Ele quem vai me proteger, é a boa mão do Senhor que vai me conduzir. Nós vamos orar.
Senhor, todos aqueles que se colocam em pé agora na Tua presença, nós pedimos uma bênção do Senhor, ó Pai, clareza nas nossas mentes, que aceitemos o desafio de estudar a Tua Palavra, de praticar a Tua Palavra e de compartilhar os princípios da Tua Palavra, Pai. Que vivamos uma vida de integridade, entendendo que só no Senhor, é o Senhor a nossa referência, só no Senhor nos manteremos íntegros nessa vida, Pai. Não, Deus, não permita que nós nos percamos nessa caminhada. Pelo contrário, para que, ó Deus, quando nós estivermos em dúvidas, com dúvidas, a nossa atitude seja a mesma de Esdras. Oração, busca no Senhor e a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Por isso, Pai, que nessa semana nós sejamos verdadeiros presentes dos céus nessa terra, levando, meu Deus, alegria e paz, esperança e mensagem de salvação em Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a manifestar o amor de Jesus aqui nessa terra, e que nós também possamos reconhecer as pessoas que são presentes do Senhor na nossa vida, dizendo muitas vezes um obrigado, abraçando, mandando uma mensagem, animando e dizendo: continue firme, é assim, Deus está contigo. Que como Esdras, Pai, sejamos um exemplo de vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Fiquemos todos em pé. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você nesse momento e diga assim: olha, Deus te abençoe.